Querido, eu queria trazer uma palavra para você esta noite. Como nós fomos para o encontro com Deus, sempre quando a gente volta, eu gosto de trazer alguma palavra que tenha a ver, às vezes até pego alguma mensagem que a gente já ministrou para tentar refazer ela, e para trazer uma palavra para quem foi para o encontro dessa vez, ou da outra vez, ou você que não foi, mas que de alguma maneira tem sido ministrado. E antes de começar a ministrar, eu sempre quero aqui deixar uma palavra de agradecimento. Nós temos muitas pessoas que não são da igreja, ou algumas que nem vêm na igreja, mas que ouvem a nossa mensagem pelo canal do YouTube, não é? Então é bem provável que essa mensagem vai para lá e pessoas vão ouvir. Eu quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento a essas pessoas que de alguma maneira têm acesso à nossa mensagem e de alguma maneira têm sido abençoado. Então você que vai ouvir essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus vai aí, que você consiga entender essa mensagem como aqueles que estão presentes aqui no culto, na Igreja Batista Jardim Rosimeire, no culto da noite. Eu queria falar com você hoje sobre a importância que a gente precisa dar, porque às vezes a gente vai para o encontro com Deus e é bem possível que a gente recebe algumas coisas que não é natural que a gente receba em outros momentos da nossa vida, em outra reunião. Mas isso também não acontece só no encontro com Deus. É bem possível que em algum culto, em algum momento da tua vida, você tenha recebido algo muito legal de Deus, algo poderoso de Deus, que o Espírito Santo de Deus tenha se manifestado, não de uma maneira muito comum na tua vida. E às vezes as circunstâncias da vida, às vezes a rotina da nossa vida, ela se torna a grande vilã. É bem possível que a gente, seja visitado de uma maneira e fique aceso por aquilo que a gente recebeu de Deus e fica tão alegre com aquilo que Deus ministrou sobre nós, mas é possível que depois, com a rotina da vida, esse fogo vai se apagando. Por isso nós precisamos aprender algo que eu chamo hoje de manutenção. A gente precisa aprender a fazer uma manutenção das coisas que nós recebemos. Tudo na vida precisa de manutenção. Se você comprar uma casa, por mais bonita que ela seja, ela vai se desgastando. Chega um momento que você precisa fazer uma pintura, você precisa reparar algumas coisas, você precisa fazer uma manutenção. Você compra um carro, por mais novo que esse carro seja, se você não tiver zelo, se você não tiver cuidado, se você não fizer a manutenção periódica que o carro exige, automaticamente esse carro vai se desgastar. O casamento é assim. Quando a gente casa é maravilhoso, é a lua de mel, mas daqui a pouco vai entrando na rotina da vida, de maneira que de vez em quando você tem que fazer a manutenção do seu relacionamento. Senão se torna um relacionamento chato. Senão se torna, daqui a pouco já não são mais marido e mulher, são irmãos dentro de casa, vivendo no mesmo teto. Então há um segredo na vida que chama-se manutenção. É bem possível que muitos já foram para o encontro com Deus e voltaram tão acesos quanto vocês. Mas se você conversar com alguns deles hoje, você vai perceber que não tem mais essa chama. Tem apenas a lembrança, mas não tem mais esse fogo. Por quê? Porque talvez faltou exatamente esse princípio de manutenção. Nas nossas células esta semana, nós fizemos uma célula diferente, onde a ministração foi uma dinâmica que não é novidade, uma dinâmica que já foi feita e talvez muitos que estão aqui conheçam. A dinâmica era para ser feita assim. Eu vou aqui compartilhar a dinâmica. Se o seu líder de célula não fez dessa maneira, ele fez errado. Tá bom? Mas nós colocamos como tema nas nossas células essa semana sobre a importância de guardar ou de reter as coisas boas que nós recebemos. E lá conta-se uma ilustração de alguns jovens que, quando ouviram o pastor pregar sobre Efésios,
capítulo 5, versículo 18, que diz: não vos embriaguei com vinho no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eles não entenderam o que é ser cheio do Espírito Santo e como permanecer cheio do Espírito Santo. Então eles procuraram o pastor e falaram: pastor, como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Como é que a gente pode permanecer cheio do Espírito Santo? O pastor disse a eles: vão num quartinho, lá no fundo da igreja, aonde se guarda as ferramentas, e peguem e tragam para mim uma peneira. Esses jovens então foram lá, nessa intenção de que o pastor iria mostrar alguma coisa para eles, e trouxeram a peneira, e o pastor disse: então, vão até aquele rio perto da igreja, e quando vocês conseguirem fazer com que essa peneira esteja cheia de água, então vocês entenderam o que é ser cheio do Espírito Santo. Esses jovens empolgados foram até o rio, e lá então introduziam a peneira na água, mas quando tiravam a peneira da água, a água vazava e a peneira continuava vazia. Eles então introduziam na água, e quando tiravam, a peneira continuava vazia. E fizeram isso por várias vezes. Dois deles, irritados, falaram: isso aqui é palhaçada, isso aqui não vai dar em nada, e foram embora. Mas um outro, terceiro, ficou e disse: não, eu vou ficar aqui, porque se o pastor falou alguma coisa tem de interessante. E ele então introduzia a peneira e tirava, fazia devagarzinho, fazia de lado, fazia de todas as maneiras para fazer com que a água permanecesse na peneira, mas não tinha jeito, porque a água vazava. Tirava a peneira da água e a água ia embora. E o pastor então apareceu lá, e aquele jovem estava ali, já meio frustrado com a situação, e o pastor então perguntou a ele: e aí, conseguiu? Ele disse: pastor, está difícil, não consigo entender, porque quando eu coloco a peneira na água e depois eu tento tirar ela, ela esvazia. Eu tento tirá-la de várias maneiras, devagarzinho, e ela esvazia. Ela só permanece cheia quando ela está introduzida na água. O pastor disse: você entendeu o princípio. Este é o princípio de ser cheio no Espírito Santo. A peneira só permanece cheia quando ela está introduzida, mergulhado na água. Quando você tira ela, então tudo vai embora. Você só consegue permanecer cheio do Espírito Santo quando você está introduzido, mergulhado nele. Então você só consegue manter as coisas da tua vida se você permanecer com esta peneira introduzida, mergulhada nas profundezas da água do Espírito Santo de Deus. Era para ser assim na célula. Se não aconteceu assim na sua célula, o líder não fez como ele foi instruído para fazer. Mas esse era o objetivo da ministração na célula, para que se discutisse a importância de guardar e de reter as coisas boas. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, porque nós vamos entender aqui nesse texto alguns princípios. Como é que isso pode ser possível? Pastor, como é que eu posso guardar? Como é que eu posso fazer a manutenção? Quais são os caminhos? O que é que eu posso fazer? Eu vou te dar algumas dicas. Nós passamos o texto ali no telão, mas eu vou pedir que desligue por hora o telão. Eu quero ler na minha versão. Eu tenho uma versão contemporânea. Na minha versão contemporânea é diferente, talvez, da maioria de vocês. Mas na hora que eu estiver ministrando, eu vou usar o texto do telão. Ouça a leitura desta mensagem. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. E é pautado nesse texto que também nós temos a visão do ministério que nós temos na igreja, que nós chamamos de MDA, Ministério de Discipulado Apostólico, que não tem nada a ver com o título apostólico, mas tem a ver com as experiências, os testemunhos,
a maneira como os apóstolos do livro de Atos, os primeiros apóstolos, fizeram. Então, por isso que chama-se MDA, Modelo de Ministério Apostólico. Aqui tem a base para aquilo que nós pregamos, ensinamos e tentamos viver aqui na igreja. Escute essa leitura. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37, diz assim: os que ouviram perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmão, o que vamos fazer agora? Olha o que Pedro responde: mude de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados. Só uma observação aqui: não que batismo perdoa pecado. Batismo nesta época era símbolo de arrependimento. Se você olhar João, antes de Jesus aparecer, João dizia: arrependei-vos. E aquele que queria se arrepender, João batizava. Então, batismo era símbolo de arrependimento. Quando Paulo diz: vocês mudem de vida e sejam batizados, é como se Pedro estivesse dizendo: o ato de arrependimento de vocês, mostrado de uma maneira pública, vai ser através do batismo. É o batismo que vai determinar se vocês de fato estão arrependidos e querem mudar de vida. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem Deus os chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais: saiam enquanto podem, saiam desta cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo e seguido de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante, alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava o que iam sendo salvos. Nós estamos falando de Atos capítulo 2, para você que está nos visitando, para você entender um pouquinho o contexto, para que a gente consiga tirar alguns princípios e algumas lições importantes para nós. Atos capítulo 2 fala exatamente quando igreja, como você está vendo aqui, foi instituída. Quando o Espírito Santo de Deus, ele desceu de uma maneira definitiva. Eram homens comuns, mas que foram cheios do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo na vida deles foi de maneira visível, porque eles começaram a falar línguas, e essas línguas não eram línguas estranhas. A Bíblia fala de dois tipos de línguas: línguas estranhas, que Paulo vai chamar de língua dos anjos, e fala de dom de línguas. Esse dom de línguas de Atos não é língua estranha. Aqui eram línguas que eles nunca tinham falados, mas que eles foram batizados para falar. É como se tivesse reunido lá americanos, alemão, japonês, chinês, coreano, não é? De outros países, e de repente um deles começa a falar em coreano como nunca falou, e outro começou a falar em alemão sem nunca ter estudado alemão. O outro começou a falar em chinês
E o público que estava lá, cada um começou a entender na sua própria língua. E disse: esse pessoal está doido, esse pessoal está bêbado. Eu sei que ele é pescador, eu sei que ele não sabe nem ler direito. E como é que ele está sendo usado dessa maneira? E aí vai quando Pedro diz: olha, nós não estamos bêbados, até porque é meio-dia. O que está acontecendo aqui é uma promessa lá de Joel, que um dia Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus veio agora. E Pedro então começou a falar sobre Jesus. Porque esse Jesus que vocês mataram e crucificaram, esse Jesus que vocês não reconheceram como Deus, esse Jesus que vocês não reconheceram como Filho de Deus, esse Jesus que vocês não reconheceram como Messias, mas que vocês permitiram que fosse levado na cruz. E lá na cruz vocês permitiram que ele fosse morto. Esse Jesus não ficou morto, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Deu prova aqui na terra, porque caminhou com a gente. Nós vimos ele ressurreto, nós pudemos tocar nele, mas ele não ficou aqui na terra, andou por aqui uns 40 dias, mas ele agora foi para o céu, está sentado à direita de Deus Pai, e ele indo para o céu, mandou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas começaram a ouvir isso, elas então, diz o texto, que compungiram no seu coração, elas se sentiram, elas começaram a entender a verdade. O Espírito Santo começou a ministrar sobre elas as verdades, e elas então perguntaram: o que é que nós temos que fazer agora? Se nós agora entendemos a verdade. Então Pedro disse para elas: se arrependam, mude de vida. E quando Pedro diz para eles se arrependerem, e Pedro diz: olha, saiam da vida que vocês estão vivendo. Pedro está dizendo aqui sobre mudança de mentalidade. Porque esse pessoal, a maioria deles eram judeus. Alguns deles helenistas, outros talvez fariseus. O que isso quer dizer? Cada um tinha a sua religião. E tendo a sua religião, tinha as suas doutrinas, tinha os seus ensinamentos, haviam sido ensinados, e eles acreditavam que aquilo que foi ensinado era certo. Agora Pedro está pregando uma nova verdade, eles estão lendo uma nova verdade, eles estão percebendo uma dimensão espiritual, que é muito mais do que palavras, do que ensino, do que teoria, mas alguma coisa que está movendo o céu, algo sobrenatural está acontecendo. E Pedro diz para eles: olha, abandone a vida que vocês estão vivendo hoje, para vocês viverem uma vida de fato e de verdade, uma vida que agrada a Deus, aonde o Espírito Santo de Deus virá sobre vocês. Então Pedro está pedindo para eles o seguinte: vocês precisam mudar de mentalidade, porque vocês ficam presos numa redoma do tradicionalismo, vocês ficam presos numa redoma da religião, vocês ficam presos numa redoma do estabelecimento de a lei A, B, C ou D, e vocês não conseguem enxergar que o reino de Deus é muito maior que uma religião. O reino de Deus é muito maior do que uma tradição. O reino de Deus é muito maior do que qualquer conceito humano estabelecido na face da terra. Então saiam da vida que vocês estão vivendo, disse Pedro. Eles então se arrependeram. E a palavra diz que é mais de 3.000. Eu até acredito que seja muito mais. Muito mais de 3.000 pessoas entregaram a vida, foram batizadas. E diz que elas foram inseridas ali, amparadas. E o grande segredo é que depois que nós recebemos, nós entendemos, entregamos a vida, mudamos parte da nossa mentalidade, aí vem o grande segredo, que é a manutenção.
E a manutenção está exatamente no versículo 42 do livro de Atos, que é esta palavra que aparece ali. E perseveravam. Diga comigo, perseverança. Esse é o grande segredo. O segredo para ter uma boa manutenção na vida, em qualquer coisa que vamos fazer, é a perseverança. Porque quando você vai correr uma São Silvestre, o grande segredo não é a largada, mas é a chegada. Muitos saem correndo na São Silvestre, mas são poucos aqueles que chegam. Saem correndo 30 mil e talvez chegam 10. O que é que aconteceu com os outros? Os outros não tiveram perseverança, porque o sapato aperta, porque vem o sol, porque vem a chuva, porque tem subida, porque tem descida, porque tem adversário. Mas aquele que entende o que é perseverança, ele larga. Pode vir chuva, pode vir sol, o sapato pode apertar, ele vai correr até descalço, mas ele vai dizer: o meu alvo é a linha de chegada, meu alvo é a linha de chegada. Enquanto eu não chegar, eu não vou desistir. Isso é perseverança. O grande segredo da vida cristã não é o quanto eu largo na vida cristã, o quanto eu recebo as coisas e a glória de Deus sobre a minha vida. A grande questão é a manutenção dessas coisas. Não é fácil. Às vezes a gente toma algumas decisões na vida. Eu tenho tomado algumas decisões na minha vida. Eu, por exemplo, fui para 6 anos que eu nunca mais coloquei um copo de Coca-Cola na minha boca. Inteirei agora 4 meses que eu não coloquei nenhum copo de refrigerante qualquer na minha boca, porque eu disse: não vou tomar mais. Não preciso, não me faz falta. É prejudicial. Às vezes está calor, dá vontade de tomar. Não quero tomar. Então eu tenho que manter isso. Porque eu me propus começar esse ano cuidando de algo que eu desprezei muito o ano passado, que é a minha saúde. Então eu criei algumas metas pessoais para a minha vida, como pastor, como ser humano, como Odilon, importante para mim. Agora, isso é fácil? Não é fácil. A manutenção disso. E para ter manutenção, eu preciso ser perseverante. Nós ontem pedimos pizza aqui, para a gente comer. O que é que tinha? Eu como meu pedaço de pizza sem problema nenhum. Não preciso tomar. Tomo meu copo d'água, se tiver um suco. Às vezes tem suco de caixinha. Nem suco de caixinha, eu ainda estou tomando. Ainda estou tomando. Por enquanto. Ainda estou tomando. Mas não me dá vontade, às vezes? Dá vontade. Mas eu preciso ser o quê? Perseverante naquilo que eu tomei como decisão. O que é perseverança? O dicionário diz que perseverança é qualidade ou ato do perseverante. E o que é perseverante? Aquele que persevera, persiste. E o que é perseverar? É uma ação do perseverante. O que é isso? Manter-se firme e constante. Você sabe o que significa manter-se firme e constante? Manter-se firme e constante, talvez você não conheça, né? Talvez sim. Mas não sei se você sabe o que é um farol para embarcação. Se tem o porto, e você vai lá conhecer o farol. Quando eu fui para Salvador nas minhas férias, nós passamos lá no farol da Barra, um lugar muito bonito. Você tem a oportunidade de subir lá no farol, e nós não subimos, mas de longe
a gente pode perceber que do farol vê todo o mar aberto. Por quê? Porque o farol é uma sinalização para o cara que está lá no meio do mar, perdido, ou quer saber a direção do porto. Então o farol, ele é o quê? Firme e constante. Ele permanece firme, inabalável, e ele é constante. De maneira que o cara olha ele aceso e segue. Imagina se o cara olha ele aceso e ele apaga. Aí o cara fica perdido. Dali uma hora ele acende de novo. O cara fala, acendeu, está lá. Aí quando começa a ir na direção, ele apaga. Aí fica tudo perdido. Aí passa 2 horas, acendeu de novo. Diz que o perseverante é assim. É aquele que é firme e constante. Firme e constante. A manutenção, ela é importante quando nós temos a perseverança. E eles perseveravam no quê? A primeira coisa que eles perseveravam era na doutrina dos apóstolos. Eu vou tirar essa palavra doutrina, porque a palavra doutrina dá uma dimensão muito grande. E ela também traz uma coisa restrita, doutrina. Vou falar ensinamento. Eles estavam acostumados com a religião deles. E Pedro agora começa a trazer uma nova cultura. Pedro começa a falar da ressurreição de Jesus, do milagre, do poder do Espírito Santo. Está trazendo para eles um novo ensinamento. Sabe, se você quer permanecer firme, você precisa ser perseverante naquilo que você é ensinado. Você precisa estar numa igreja onde você crê na doutrina da igreja. Você precisa estar numa igreja onde você acredita naquilo que o seu pastor prega. Você acredita que aquilo que vem é de Deus, de que a pessoa que está ali é homem de Deus. Eu sempre digo aqui na igreja, para a liderança, o dia que entenderem que o que vai de púlpito não é de Deus, não é homem de Deus, mande-me embora. E muitas vezes a gente não se torna perseverante porque a gente quer se tornar independente no conhecimento ou no relacionamento com Deus. Eles se tornavam perseverantes naquilo que os apóstolos ensinavam. Nos ensinamentos, olha, é assim. Deus ensina assim. O Espírito Santo dirige assim. A igreja vai para cá. É dessa maneira que funciona. É assim que tem que ser. Isso é pecado. Isso é desobediência. Não vai por esse caminho. Eles eram perseverantes naquilo que era ensinado. Eles tinham como verdade os princípios espirituais que eram trazidos pelo Espírito Santo. E as pessoas então tinham aquilo ali como verdade. E elas permaneciam perseverante naquilo. E isso acontecia de 2 maneiras. Porque eles seguiram o mesmo exemplo de Jesus. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava de 2 maneiras. A primeira, Jesus ensinava a multidão. Jesus trazia ensinamento para a multidão. Mas Jesus também tinha 12 apóstolos. Desse 12, ele tinha 3. E dos 3, ele se aproximava de um. Sabe, perseverar naquilo que ensina. Primeiro é aquilo que vem, que é ministrado. Mas depois, daquilo que nós entendemos como princípio, que é o discipulado, que é caminhar junto, que é um a um, que é um cuidar do outro. E que cuidar espiritualmente, de que não é fácil, de que é possível, mas de que a gente precisa, se queremos permanecer firmes nas coisas que recebemos, se queremos permanecer com a nossa chama acesa, nós precisamos ser constantemente abastecidos. Eu defino a igreja como posto de gasolina. Quem tem carro sabe o que eu vou dizer. Você que tem carro não vive dentro de um posto de gasolina.
Mas você que tem carro, não vive sem um posto de gasolina. Não é? Porque você precisa abastecer. Quando é que você precisa abastecer? Você vai lá no posto e abastece. E como está bem barato o combustível, você dá 50 para o cara e diz, enche o tanque. Né? Aí dá lá 14, dependendo de você compra, 14, 15 litros. Né? Aí você começa a caminhar. Daqui a pouco no seu carro tem um lugarzinho lá que fala reserva. Quando percebe que está na reserva, aí o que você faz? Você volta para o posto de gasolina. Você reabastece e depois sai. Amado, igreja é assim. Você não vive aqui dentro. Você veio para cá hoje, daqui a pouco você vai embora. Mas aqui é um posto. Aqui é para você reabastecer, para você se fortalecer, para você depois viver uma semana lá fora, talvez de luta, de dificuldade, de batalha, e aí quando o seu tanque começar a esvaziar, você volta aqui de novo, para que o Espírito Santo ministre a glória dele coletiva sobre a tua vida, aí você vai lá para fora, luta, batalha, e vem para cá de novo, e assim é a vida. Isso chama-se manutenção da vida espiritual. Por isso tem a grande celebração e tem as células em casa, que eu vou falar. Que é outra coisa que eles tinham, que chamava-se comunhão. A palavra koinonia. Mas a palavra koinonia aqui não é apenas traduzida como comunhão, essa comunhão que o poder do Espírito Santo nos traz, mas era uma comunhão com propósito. O que é uma comunhão com propósito? Hebreus 10, 24 e 25. Comunhão com propósito. Em Hebreus 10, 24 e 25, nós vamos entender o que é uma comunhão com propósito. E ali tinha 2 propósitos. Puder colocar aí para a gente. 24. O primeiro propósito. E consideremos-nos uns aos... Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas... O que é isso daí? Sabe o que é isso aí? Discipulado. Isso é cuidado. Eu chamo de cuidado chique. Personalité. Você já ouviu falar isso? De banco? Ou quando o banco diz para você que você vai ser um cliente, aonde você vai ter um cuidado personalité. Um cuidado personalizado, onde você vai ter um gerente para você. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor, na boas obras. Sabe o que é isso? É para não deixar você desanimar. É para você não desanimar em amor ao próximo, não deixar você desanimar em relação ao amor a Deus, e não deixar você desanimar nas coisas que você está fazendo, nas coisas que você está praticando, porque de vez em quando dá vontade de desanimar, de vez em quando dá vontade de largar tudo, de vez em quando dá vontade de olhar para trás, aí a pessoa que está do teu lado diz, não irmão, não faz isso, não irmão, vai dar certo, vamos caminhar, não, a luta é assim mesmo, não é? Aí ele canta aquela musiquinha para você, a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo terá salvação. Olha, veio agora a inspiração. Aí se sente forte, porque há momento na vida da gente que a gente se sente fraco, aí a gente precisa de alguém nos estimulando, alguém dizendo não desiste, alguém dizendo vai dar certo, alguém dizendo está doendo mas vai passar, alguém dizendo a porta vai se abrir, alguém dizendo eu estou aqui contigo, você não está sozinho, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou contigo. A minha vara e o teu cajado, a minha vara e o meu cajado te consola. É isso. Eles perseveravam nisso. Eles estavam sempre ajudando um ao outro, sempre apoiando um outro. Quando Pedro e João foram interrogados pelo Sinédrio, e os caras falaram, se você continuar falando de Jesus, nós vamos cortar a cabeça de vocês fora, nós vamos matar vocês.
O que é que Pedro e João fez? Correu lá para eles, falaram: irmãos, nós sabemos de onde nós saímos agora? A gente estava lá no Sinédrio, os homens da lei, e eles falaram que se a gente parar, se a gente não parar de falar de Jesus, eles vão matar a gente. O que é que os outros falaram? Se uniram e falaram: não vamos deixar eles intimidar a gente. E eles começaram a orar, e dizendo: Senhor, Senhor, nós não queremos parar, nos fortalece. Sabe o que aconteceu? A glória do Senhor veio, o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele lugar, todos foram cheios do Espírito Santo, saíram dali renovados, pregando a palavra, e diz a palavra que sinais e maravilhas iam acontecendo através da vida deles. Mas sabe o que acontece quando você desanima? Você sai da igreja. Você está com um problema na tua vida, você sai da igreja. Mas por que você não está indo na igreja? Ah, porque eu não estou bem. É exatamente para vir para cá. A igreja é lugar para gente que não está bem. Igreja é lugar para gente que está doente. Igreja é lugar para gente que está precisando de cura. Igreja é lugar para gente que precisa de libertação. Igreja está lugar de pecador. Igreja não é lugar de gente perfeita. E às vezes nós estamos olhando para a igreja, reclamamos e falamos do irmão X, A, B ou C. Ah, porque o irmão é assim. Ele é assim porque é pecador, tanto quanto eu e você. E nós estamos no lugar certo, aonde Deus manifesta o poder e a glória dele. Aleluia! Está com luta na tua vida, não é da igreja que você tem que correr, é para a igreja que você tem que correr. Está com dificuldade na tua vida, corra para o irmão, corra para o seu discipulador, para o seu líder de célula, corra para o pastor, corra para alguém e diz: pelo amor de Deus, me ajude, eu estou desanimado, eu não sei o que vou fazer, eu não sei para onde eu vou. O mínimo ou o máximo total que esse irmão vai ter que fazer com você é dizer: vamos orar. Vamos orar. E na oração a revelação de Deus vem. Na oração a glória de Deus vem. Na oração o poder do Espírito Santo de Deus vem. Então não é, está com problema com luta, sair da igreja. Não. Eles perseveravam nisso. Eles tinham problema, eles corriam para a igreja. Eles tinham dificuldades, eles corriam para a igreja. É bem possível que vá desanimando as circunstâncias da vida, a rotina da vida, as batalhas espirituais do diabo. Eles vêm para nos desanimar, vêm para nos frustrar, vêm para, mostrar um monte de coisa, para parar com o que você recebeu, com o que você se propôs a fazer daqui para frente. Mas saiba de uma coisa: você não está sozinho, você só caminha sozinho se você quiser. Aqui é uma igreja, há um povo que temos aprendido a amar, e precisamos aprender muito mais. Queremos cuidar, e se não está acontecendo, precisamos corrigir, porque precisa acontecer. Nós precisamos olhar o nosso semelhante com amor, não olhar defeito, porque todos nós temos. Todos nós temos. O que nós temos que olhar é com olhar de amor. Era assim que eles olhavam. Era assim. E era nisso que eles permaneciam firmes. Agora, duas coisas aconteciam lá que era maravilhoso. Que está aqui no 46 e 47. Eles seguiam uma disciplina, o quê? Diária. De culto no templo. Diário, irmão. Eles seguiam uma disciplina. Sabe o que é isso? Eles eram perseverantes todos os dias no templo. Nós temos culto todo dia? Nós temos culto. A grande celebração que a gente chama, só no domingo. Temos o nosso Tadel, mas o culto da grande celebração é só no domingo. Domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. E quantas vezes você ainda falta? Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas às vezes você tem que fazer alguma coisa que é no domingo. Se você sair, eu não posso ir porque eu tenho alguma atividade para fazer.
Você não consegue entender a importância de você estar num lugar como esse. Sabe por quê? Porque nós achamos que estar num ambiente como esse é opcional. Culto e adoração não é opcional. Nós não temos opção. Faz parte do pacote do reino de Deus. Adorar a Deus não é opção. Adorar a Deus é uma ordem. Cultuar o Senhor não é opcional, é uma ordem. É por isso que não dá desculpa para você dizer assim: hoje eu não vou cantar. Mas irmão, você não vai adorar hoje não? Hoje eu não estou bem. Não é? Meu irmão não está bem. Não. Hoje estou chateado. Estou bravo com o pastor. Estou bravo com o irmão fulano. Vou dizer uma coisa para você: você pode ficar bravo com quem você quiser. Deus não tem nada a ver com isso. Ele é digno de ser adorado em qualquer tempo, em qualquer hora, de qualquer maneira. A adoração não é opcional. A adoração é a ordem. Adore ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Ele é digno de ser adorado. Chova, vente ou faça sol. Ele é digno de receber o meu louvor e a minha adoração. Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar a Ele. Irmão, vamos para a igreja. Hoje eu não vou porque não estou bem. Ah, eu não vou porque eu não estou legal. Ah, eu não vou porque eu não quero ver fulano. Ah, meu irmão, não vem para a igreja para ver ninguém não. Vem para a igreja para ver a glória do Senhor. Vem para a igreja para ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. Vem para a igreja para que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a tua vida. Vem para a igreja para que a glória de Deus venha sobre ti. Você foi olhar para qualquer um aqui. Vou dizer uma coisa para você. Eu, como pastor, se for olhar, eu nem vou vir pregar aqui domingo que vem. Porque se eu for olhar aqui para a cara de alguns aqui de vez em quando, não é? Eu já sabe uma coisa? Domingo que vem não vou pregar, que eu não vou estar bem. Importa. Quantas vezes eu venho pregar para o culto, nesse púlpito e subo e não estou bem? Quantas vezes? Quantas vezes já subi nesse púlpito para pregar e não estou bem e desci daqui mais renovado? Deus falou tremendamente comigo, de que a mensagem foi diretamente para mim. Não falou tanto comigo quando eu preparei, de que quando eu subi aqui e ministrei. Então não é opcional, porque eu não estou bem. Só se eu estiver bem mesmo de saúde, e olhe lá. Comunhão. Então olha aqui, no culto. Mas depois tinha uma outra coisa, seguido de refeições nas casas. Cada refeição era o quê? Uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a... O que é isso aqui? Célula. Culto na casa. É por isso que eu disse hoje de manhã para os líderes de célula: o culto, a célula tem que ser algo animado. A célula é o culto na casa. A célula é o momento da manifestação da presença de Deus. Você tem que colocar lá um cântico animado, um cântico que o povo cante, ministra sobre eles. Vamos adorar, irmãos. Nós estamos ali, não é para você pegar um papel só, tem o nosso roteiro, você tem que ser obediente a ele, mas ouça a voz do Espírito Santo, faça a tua célula ser dinâmica, porque naquele momento é o momento da manifestação da glória de Deus naquele culto. Era assim que eles viviam em Atos. Eles viviam direto no templo, mas eles viviam em casa. Diz que eles se alegravam, porque aqui era uma refeição com uma celebração vibrante, alegre e com muito louvor. Com muito louvor. Líder de célula, não deixe a sua célula ser desanimada. Por favor. Não deixe, traga louvor, adoração, traga uma adoração vibrante, ensine o povo a cantar, ministre sobre eles,
Está desanimado? Pare, vamos cantar alegre. Eu dirijo célula também, dirigi com a irmã Isabel sábado, né, irmã Isabel? E olha que a nossa célula é animada, é de jovem. Não é? Eu não sei porque que vocês viram. Hã? A mais animada que tem. Pense, uma célula animada, de jovens. É animada a nossa célula. Gente está lá, sentado, irmãos. Vamos adorar o Senhor e vamos ficar de pé agora. Melhor ficar sentado mesmo, vamos adorar. Vamos adorar com a mão levantada. Melhor ficar baixado mesmo, fica assim mesmo, quietinho. Eu estou brincando, né? Só brincando, zoando. Eles mudaram o nome da célula. Mas no meu coração o nome é PG. Tá bom? O nome da nossa célula é PG. Pastor, o que significa? Pé na glória. Então você quer ir para o pé na glória? Você quer ir para o pé, não é não? O Pé na Glória mudou agora o horário. Pé na Glória se reunia às 10 horas da manhã, às 11. Nós mudamos agora. Então, o Pé na Glória se reúne em que endereço, irmã? Coleirinha 936. A partir de sábado agora às 18 horas. Você quer vir para o Pé na Glória? Esse é o endereço. Não é Pé na Glória, é Casa da Bênção. Casa da Bênção dá a impressão que é coisa de velho. Ah, vamos na Casa da Bênção. Não dá a impressão de negócio de velho? Agora não. PG é animado. Ah, vamos no PG. A pessoa não sabe o que é. O que é PG? Melhor você não saber. Vamos lá, adorar o Senhor. Qual é a sua célula? PG. Animado. PG é animado. Aí quando a pessoa sabe, pé na glória. Por quê? Porque a glória do Senhor está lá. Nós estamos pisando na glória do Senhor. Estamos sapateando na glória do Senhor. Aí vocês estão pensando outra coisa. Mas a célula tem que ser assim, animada. Ela tem que ser alegre. Porque era assim que a igreja vivia. Vivia no templo com a grande celebração. Mas também vivia na casa, em grupo pequeno. Era algo gostoso. Abrir a casa é algo gostoso. Não pode ser peso. Eu disse hoje à tarde para os líderes aqui. Se a célula na tua casa é peso, fecha ela. Se você é líder de célula, é um peso. Deixe de ser líder. Se para você discipular é um peso, não discipule. Porque você tem que entender que isso é gostoso. Que isso é prazeroso. E quando nós entendemos isso, a glória do Senhor vem e manifesta de maneira poderosa e sobrenatural. Ele não vai se manifestar onde há obrigação. Se você faz por obrigação, se você não tem amor, se você não tem paixão. É a mesma coisa eu chegar aqui para pregar. E eu gosto de pregar. E gosto de ser ator e palhaço na hora de pregar. Mamãe briga comigo. Mamãe disse assim: pastor, tem que ser mais sério, meu filho. Eu digo: eu sou, mamãe. Sou sério. Se eu contar as coisas que a gente faz aqui, mamãe nem vem. Né? Mostrei para ela um dia a festa da multiplicação, um pouquinho. Ela olhou e disse assim: isso aí não pode, filho. As pessoas com peruca, pintado. Mas eu gosto, sabe por quê? Porque eu tenho paixão por aquilo que eu faço. A hora que eu perder essa paixão, esse amor de ser quem eu sou, eu perco a minha vida. Eu gosto de ser assim. Eu faço com paixão. Então você que é líder, você precisa entender esse princípio. Era assim que a igreja permanecia acesa. É assim que a igreja permanecia. É assim que a glória de Deus permanecia sobre ele. Essas pessoas que foram para o encontro, procure uma célula. Sabe, lá na célula você vai ter com um discipulador. Procure para você manter essa chama aceso. Essa glória do Senhor se manifestando. Não deixe de participar dos cultos. Eu não digo do culto na igreja Batista de Rosemary. Participe, escolha uma igreja que você gosta. Se quiser ficar aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas tem tantas outras por aí. Mas escolha um lugar onde você é acolhido, onde você possa ser recebido, onde você possa manter essas coisas gostosas que Deus tem ministrado sobre a sua vida. Sabe? Em nome de Jesus. Aí, para
para encerrar e ministrar a ceia, acontecia duas coisas. Quando eles perseveravam nisso, duas coisas aconteciam. Primeira coisa, eles caíam na graça do povo. Sabe o que é isso? As pessoas olhavam e falavam assim: rapaz, esse povo aí é doido, não é? Muito alegre. E acontece algumas coisas lá que é sobrenaturais. E sabe o que acontecia? A segunda coisa, Deus ia acrescentando os que deveriam ir para a igreja e fazer a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus, não é pastor. Quem faz a igreja crescer e traz as pessoas para a igreja é o Espírito Santo de Deus. E igreja alegre é um bom testemunho. Você sabia disso? É um bom testemunho. Nossos vizinhos amam a nossa alegria. Eles não entendem o que acontece aqui. Não entende. Outro dia um me encontrou aqui e falou assim: o senhor que é o pastor da igreja? Sim. Sou. O que aconteceu aí? Disse que antigamente o povo entrava aqui calado, a gente não via. Hoje é uma bagunça, maluca. Falou a bagunça no bom sentido. Eu não sei se... quase que eu falei para eles que eles agora erraram e trouxeram um doido, um palhaço, pastor. Mas eles, eu sou respeitado aqui, eu converso com meus vizinhos. Né? Alguns deles têm a vontade de participar. Sabe por quê? Porque vê alegria. Não é isso? O marido da Dani é um exemplo, não foi? Seu marido disse: vou na igreja por quê? Um dia ele falou. Alegre, falou, o povo lá sai rindo e fica... Eu não concordo muito com isso, mas fica aí na rua gritando. Digo, gente, você quer dormir, pelo amor de Deus. Né? Vai ficar aí crente no meio da rua. Mas por quê? Isso é testemunho. As pessoas querem ir para um lugar onde só tem tristeza? Quer ir. Você quer ir para um lugar? Você quer ir para um lugar onde tem alegria. Tem alegria. Eu posso até não pregar nada, mas você vai sair daqui e dizer: é engraçado aquele pastor. É que ele é engraçadinho, cheio de piadinha, né? Aí a gente confunde carisma com unção. Eu tento ter as duas, mas eu gosto, porque o nosso Deus é um Deus de alegria. Nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de festa. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que Deus ia acrescentando. Amém?